Fala Doc, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Doc, o podcast que é feito para você, estudante de medicina do ciclo básico ao internato, você que é médico, você que é residente ou só você que é curioso mesmo, né? Exatamente. Sem mais delongas, Doc, eu sou o Furlan e você sabia que a maior preocupação com os afogamentos surgiu lá nas grandes navegações, uma vez que aconteciam muitos naufrágios, então a partir do iluminismo ali no século 17 e 18, começou a se pensar em manobras de reanimação relacionadas ao afogamento. Sejam muito bem-vindos, hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, começar apresentando o Gabi, nosso clínico. Fala Doc, tudo certo? Gabriel aqui. E falando dessas manobras aí, Furlan, não sei se tu sabia também, mas em 1744 foi um dos primeiros registros sobre a respiração boca a boca na ressuscitação cardiopulmonar. Olha só. Do outro lado, o Dr. Vinícius Tristão. Fala galera, beleza? Aqui é o Vini e eu queria dizer que quando eu tinha 8 anos de idade, eu salvei a minha diarista de morrer afogada. Olha só. Muito pertinente. E Gabi, apresenta aí o nosso mais ilustre convidado. Não, hoje a gente está com uma presença ilustre aqui, é nosso primeiro convidado no podcast, Dr. Mário Zunino, bombeiro comunitário, médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, médico pelo SAMU de Santa Catarina e residente de anestesiologia do Hospital Governador Celso Ramos, né? R2 já agora, poderemos... Quase, chegando. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, já que a gente está falando de afogamento, né? O que eu posso dizer que afogamento é que a minha história com a MedSimple começa com afogamento. Olha só! Se o Vini vai lembrar... A gente tinha essa ideia desse podcast aqui, na verdade, a gente pode levar ela lá para trás, quando a gente, vamos ver se tu lembra, Vini, quando a gente decidiu fazer um vídeo na praia uma vez. Nossa, com certeza eu lembro, eu tenho o roteiro desse vídeo. Isso aí faz uns 4 anos, acho, quase 5 anos. A minha história com a MedSimple começou com esse tema afogamento. Antes da MedSimple praticamente existir, né? Tava nos primórdios da MedSimple. Até um dia a gente pode gravar esse vídeo aí. Quem sabe? Na praia aqui, pra quem não sabe, Floripa tem 42 praias, então tem bastante lugar pra gente escolher aí. E assim, uma coisa que o Mário não sabe é que o Mário é o cara mais falado nesse podcast, Exatamente. né? Acho que a gente pode concordar que quando o Mário não tá aqui, ele é o cara que é mais falado. É referência. Porque a gente falou assim, quem que a gente vai convidar pra gravar o nosso primeiro podcast, né? Aí nós tava pensando assim, quem sabe a gente chama o Mário, porque a gente pode falar de qualquer assunto, assim, medicina nuclear, genética. Gente, pra quem não conhece, a UFSC formou muito médicos, mas formou só o Mário, né? Referência aí sempre à frente das ligas acadêmicas, de emergência, de trauma. A gente teve muitas aulas com o Mário ao longo da graduação. Seja muito bem-vindo, Mário. Hoje a gente vai conversar sobre afogamento e eu gosto de começar sempre dando alguns dados, né, sobre o assunto que a gente vai falar para até dar importância a isso, né? Geralmente eu fico com a parte de epidemiologia, é uma parte que eu gosto bastante. Sempre, né? E assim, o afogamento é uma causa muito comum de morte hoje, no mundo e no Brasil, né? A gente tem o afogamento sendo responsável por aproximadamente 360 mil mortes por ano em todo o mundo. E de acordo com o boletim epidemiológico de 2022, diariamente morrem 16 brasileiros afogados. Isso é mais ou menos uma morte a cada 90 minutos. Então, a cada hora e meia alguém morre afogado. Isso é muita coisa, né? 70% dos afogamentos ocorrem em rios e represas e 45% deles ocorrem no verão. Até estava conversando com o Mário, né? O Mário ele trabalha como socorrista no SAMU e a gente percebe nesse aumento no verão de afogamentos, né? A galera tá vindo para a praia e tal. Ou é mais comum afogamento em homem. E lembrar que ele é a primeira causa de óbito em criança de 1 a 4 anos. Ele é a quarta causa em jovens de 15 a 24 anos, né? Então, o grande fator de risco ali é ser jovem, né? Ser homem e ser jovem. E aí, Mário, a gente dividiu, então, em 3 cenários diferentes, né? A gente vai falar de 3 cenários, como que a gente vai abordar o afogamento, tá? Beleza. O primeiro cenário seria, então, a partir da visão da gente, né? Tá na praia, ocorre um afogamento. O segundo cenário seria o cenário hospitalar, o primeiro é o pré-hospitalar, o segundo é o cenário hospitalar. E o terceiro cenário seria, então, quando eu estiver numa situação de risco, tá? Falando, então, sobre o primeiro cenário, essa ideia do afogamento surgiu também a partir do... A gente estava conversando, né? Tem muito acadêmico de medicina hoje na praia, né? Aí vai pra praia, tá com a camiseta da medicina, acontece um afogamento. Tô de boa na praia, Mário. Aconteceu um afogamento. Tô presenciando um afogamento. O que eu preciso fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de pedir ajuda, né? Em qualquer situação de crise que a gente se encontre, qualquer situação de risco que a gente se encontre, por mais experiência que a gente tem, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então a gente tem que pedir ajuda.
E especialmente na praia, hoje em dia se avançou muito para o cuidado preventivo. Então a gente tem o serviço de guarda-vidas nas praias, bem estabelecidos pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Sim. Então, diante de uma situação que você acha que está presenciando um afogamento, ainda que não tenha certeza que seja um afogamento, já aciona o serviço de atenção, ali o guarda-vidas, para que ele possa promover o resgate. Outro ponto que eu acho que é importante é a gente também saber que a gente não é herói, né? Acho que isso é uma coisa que a gente sempre deve ter bem estabelecido na nossa cabeça, que a gente tem nosso limite e a gente não pode se tornar uma nova vítima. Senão a gente teria alguém para resgatar, alguém que a gente quer ajudar, e a gente não conseguiria, porque a gente vai ser um segundo para ser resgatado. Importante, né? Então a gente tem que chamar alguém que seja capacitado para fazer isso, e aí a gente pode, claro, fazer a nossa parte à disposição, né? Então tem alguém se afogando na água, por exemplo, eu vou acionar o guarda-vidas para que ele faça o resgate com o treinamento adequado de salvamento aquático, que é uma disciplina própria, né? Então existe muita técnica de salvamento aquático, tem competição de salvamento aquático se tornou um esporte, inclusive. Então o pessoal do Corpo de Bombeiros pratica, tem competições de salvamento aquático baseadas em tempo, tudo isso. Então eles vão fazer o resgate adequado, e aí quando essa pessoa chegar na areia da praia, aí a gente pode também auxiliar, né? Porque alguém que fez um resgate vai estar cansado, tudo, então a gente vai conseguir promover o resgate. Se a gente não está num local que tenha guarda-vidas, a gente pode aí acionar o serviço de emergência. A gente pode ligar para o Corpo de Bombeiros no 193, né? Que vai ser acionado uma aeronave, vai ser acionado todo o serviço de suporte necessário. Entendi. O primeiro passo é eu chamar ajuda, então. Com certeza. Reconhecer o afogamento e chamar ajuda. Tá. E o que eu tenho que fazer em seguida? Pensando já naqueles elos da Sobrasa, sabe? De sobrevivência. Qual seria o próximo passo? Depois, Só um minuto. Antes de o Mário falar sobre o próximo passo, queria ressaltar uma coisa que é importante, que inclusive é coerente com o que eu falei na introdução sobre a moça que trabalhava lá em casa quando eu era pequeno, que é justamente uma das principais coisas do fato de você pedir ajuda, é justamente quando você tenta dar uma de herói ou qualquer coisa desse tipo, pode acontecer de a pessoa que está se afogando puxar você para baixo e a gente não ter uma vítima só, a gente ter duas, né? E foi super perigoso, inclusive na época, que foi uma história de quando eu era criança, porque ela caiu na piscina e eu tinha 8 anos de idade, eu levei a sorte de ter buscado ela na piscina por trás, né, pelas costas ali. Então eu peguei ela pela blusa, pelas costas. Mas imagina se eu tivesse ido pela frente dessa mulher, ela provavelmente teria me agarrado, tentado sair da piscina e teria acontecido alguma coisa, talvez não com ela só e comigo também, né? Porque a pessoa, obviamente, ali naquele momento de desespero, ela vai tentar se agarrar no que ela vê. Então essa ideia do Mário aí de não tentar bancar o herói é por esse motivo também, né? Você tem pedir ajuda, é a primeira coisa. Uma alternativa é, numa situação, por exemplo, que não tem um guarda-vidas, às vezes está como comentário numa lagoa, alguma coisa assim, é jogar um objeto de flutuação, né? Que a gente vai ter em linha com os elos que é o terceiro elo, né? Que é o de terceiro elo, que é o elo que a gente vai fazer a pessoa flutuar, que é como o Vini falou. Então a gente tem alguém que ele está buscando um local para se apoiar. Se a gente aborda aquela pessoa da maneira inadequada, a gente se torna a superfície sólida que aquela pessoa vai querer se apoiar, né? Então a gente tem que oferecer, que é o que os guarda-vidas fazem, né? Eles vão com life belt, vão com o instrumento adequado, para oferecer um instrumento para aquela pessoa flutuar. Então a pessoa vai flutuar e depois vai ser removida da situação de risco, que é o quarto elo, né? Vai ser removida da situação de risco, que é o retirar da água. A ideia é fazer com que ela pare de se afogar. Isso, com certeza. Você reconhece, chama ajuda e daí você precisa fazer com que, até que a ajuda chegue, que você consiga tirar, que ela pare de se afogar. Então a gente fornece a flutuação para essa pessoa, né? E a flutuação pode ser uma boia, pode ser uma garrafa vazia, alguma alternativa que tenha para... Algo que consiga, né? E na hora de tirar ela da água, então, o ideal é que eu não entre na água se eu não sei nadar, né? Com certeza. Até eu estava lendo, tem algumas alternativas. Você pode tentar tirar com um pedaço de madeira, com uma vara, corda, né? Enfim, ou a tentar fornecer flutuação até que chegue ajuda, né? E não basta saber nadar, como você estava conversando, né? Tem que saber nadar com a técnica adequada e oferecendo alguma coisa adequada, né? Então... Exato, porque tu vai ter um esforço físico gigante, né? Então tu pode até nadar muito bem, mas se tu não tiver a forma correta de abordagem, então tu vai acabar podendo, por exemplo, ser agarrado, então tu não vai ter os braços para agir, tu vai ter que carregar duas pessoas, a própria técnica de nado para retirar alguém é diferente, né? Então tem que ter o preparo adequado. Entendi. Tá bom, removi essa pessoa da água, o que eu preciso fazer com ela em terra firme? Quando a gente retira ela da água, a gente vai posicionar ela na praia. Normalmente a gente posiciona ela de forma paralela à linha da praia, né? E aí assim que a gente posiciona, a gente tem que reconhecer qual que é aquela situação. A gente tem que ver se aquela pessoa está respirando ou não. É como a gente aborda qualquer paciente grave, basicamente, né? Então a gente tem que ver se está respirando ou não. Se a pessoa estiver respirando, a gente vai ter uma conduta. Se ela não estiver respirando, a gente vai agir de forma distinta. Então é o suporte básico de vida usual, né? A gente encontrou alguém, a gente tem que ver se aquela pessoa está respirando ou não. Se ela estiver consciente, ela por óbvio vai estar respirando, né? Entendi. Nesse momento, a gente pode graduar ela em alguns graus, né? Pode.
E como que a gente faz essa graduação? O afogamento, ele acabou se convencionando, isso vem muito de um brasileiro, inclusive a título de curiosidade, que é o Davi Spilsman, que é um médico intensivista do Rio de Janeiro, ele é médico socorrista do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro também, e ele estuda afogamento há muito tempo. Então, eles acabaram desenvolvendo um registro de afogamentos no Rio de Janeiro que gerou vários dados, e ele desenvolveu uma classificação que está publicada no New England em 6 classes de afogamento. Então, 6 classes de afogamentos e 2 posições adicionais, né? Então, a primeira coisa é a gente abordou aquela vítima, a gente vai ver se ela respira ou não. Se ela estiver consciente, se ela respirar, a gente vai ter as primeiras 4 classes ali. Se ela não estiver consciente, ela vai ter as outras 2 classes. Tá. Mas quais são esses graus? Então a gente vai ter a primeira coisa, que é o chamado resgate, ainda não é nem um grau. Né? Então o que é o afogamento? Acho que a gente começa daí. Né? O que é o afogamento? O afogamento é qualquer insuficiência respiratória, não insuficiência respiratória, mas qualquer alteração respiratória provocada pela água, seja imersão ou submersão. Né? Então a pessoa ou entrou na água ou teve água jogada sobre ela. Então aconteceu isso, ela se afogou. Tem que ter aspiração de água, né? Aspirou um pouco de água e gerou uma alteração respiratória, isso é um afogamento. Se a pessoa foi retirada da água e não teve nenhuma alteração respiratória, ela foi resgatada. Né? Então a gente ainda evitou aquele afogamento de acontecer. Se ela foi, antigamente se usavam até outros termos, né? Quase afogamento, afogamento seco, mas por uma questão de melhor ajuste, se consensuou não se usar mais esses termos. Então a gente tem o afogamento ou o resgate. A pessoa foi retirada da água, ela foi resgatada. Show. Supondo que esse não é o nosso caso, que a pessoa de fato se afogou, ela teve alguma alteração respiratória. Então a gente vai ter que graduar, que é o que comentaste, né, Furlan? A gente vai graduar como? Em 6 graus. O nosso primeiro grau é aquela pessoa que a gente tirou da água e ela tem uma alteração respiratória, mas essa alteração é manifesta com tosse. Então ela tosse. Ela está tossindo, teve uma irritação da via respiratória, mas nada mais do que isso. O segundo grau, a gente vai ter a pessoa que também respira, mas já tem uma alteração na ausculta pulmonar. Seria aquela pessoa que a gente vai abordar para examinar e ela tem alteração ali. Quem não está com o estetoscópio presente é uma pessoa que tem um pouco de espuma na boca, tosse um pouquinho e sai um pouco de espuma. Mas, para a gente ser rigoroso, a gente ausculta. Em algum campo pulmonar, a gente escuta um estertofino, escuta alguma coisa que sugira ali uma congestão pulmonar, uma síndrome intersticial. Depois a gente vai ter o grau 2, que é o quê? No grau 2 a gente vai encontrar... Não, o grau 2 é esse que eu falei, que a gente vai encontrar algum sibilo, né? O primeiro tosse, o segundo a gente vai encontrar algum estertofino. Aí no grau 3 e 4 a gente vai encontrar em todos os campos pulmonares a presença de estertores. Então a gente tem praticamente um edema pulmonar ali difuso, né? Então no resgate a pessoa não se afogou. No grau 1 a gente está com alguém que está tossindo. No grau 2 eu fiz uma ausculta pulmonar e na ausculta pulmonar eu achei alguns estertores em campos isolados. No grau 3 e 4 eu tenho alguém que tem estertores finos difusos por todo o pulmão, então eu já tive uma congestão significativa. E como é que eu vou diferenciar esse grau 3 e grau 4? Eu vou diferenciar por alguma alteração hemodinâmica. Então, no grau 3, menos grave, a pessoa tem um pulso radial presente, não está hipotensa. No grau 4, aí sim a pessoa vai ter uma alteração hemodinâmica associada. Então, a pessoa vai estar hipotensa, a pessoa provavelmente não vai ter um pulso radial. Então, rapidamente eu consigo diferenciar. Depois, o grau 5, a gente vai ter a parada respiratória. E no grau 6, a parada cardiorrespiratória. Por fim, assim como a gente tinha lá no começo o resgate, a gente vai ter a morte, né? Que é aquela pessoa que foi encontrada já sem vida. Então tem um afogamento muito prolongado, maior do que 1 hora, e está com uma temperatura adequada, né? Não é numa água muito gelada. Ou então aquela pessoa que tem sinais e evidências de morte, rigor mortis, rigidez, exato. Entendi. Então basicamente eu retiro esse paciente da água, eu alinho ele geralmente com a linha do mar, pensando na questão da praia. E eu vou dividir nesses graus, né? Certo. O resgate, então, basicamente é o paciente que não se afogou, não teve aspiração de água. E para esse paciente do resgate, o que a gente faz? Esse é um paciente que a gente vai orientar, a gente tem que ver qual que é o cenário, a gente vai ver se ele é um paciente que tem... A gente nunca deixa sozinho, né? Aconteceu uma situação de risco, então eu nunca posso liberar aquele paciente que foi vítima de uma situação de risco sozinho. Se ele estiver bem, se ele não tiver nenhuma alteração adicional, a gente tem que entender o que aconteceu. Então, por exemplo, pode ser um paciente que ele foi para a água, teve por exemplo, teve um AVC, ficou confuso e aí entrou sozinho na água ou está numa crise psicótica. Então ele foi resgatado, não se afogou, mas ele pode ter alguma alteração secundária que causou aquele problema, né? Se não, se for uma pessoa que estiver bem e não encontrar nenhuma alteração, eu posso liberar ele aos cuidados de algum responsável. Ótimo. Até a questão de um trauma associado ou de algum acidente vascular, infarto associado e a própria epilepsia aumentem muito, né, o risco de afogamento. É considerado fator de risco, né?
E assim, nesses pacientes, a gente falou do resgate, né? Então o paciente teoricamente não se afogou, a gente tem que orientar ele a ser liberado com essas orientações aí. E o paciente que está afogado, então grau 1 até o grau 6, né, que tu comentou ali. Como que a gente pode manejar esse paciente tendo ali o suporte básico na praia, sem ainda um suporte avançado ou algum instrumental um pouquinho mais armado para esse paciente? A gente falando dos primeiros, né? Os pacientes então que estão respirando, os pacientes que estão conscientes. Os pacientes que estão respirando e estão conscientes, se a gente for pensar, o grau 1 é o paciente que tosse. Existe aí alguma divergência, se a gente for ler diferentes fontes, alguns textos sugerem que esse paciente seja encaminhado para uma atenção de emergência, por exemplo, no nosso modelo do SUS poderia ser uma UPA, por exemplo, e ficasse uma observação de até 8 horas, que é o tempo que costumam se manifestar as alterações associadas ao afogamento. Tem outros textos, por exemplo, que dizem que esse paciente pode ser liberado aos cuidados de um adulto responsável, sendo que ele vai ser orientado a qualquer sinal de risco ele voltar, né, a atenção médica. Mas o paciente 1, então a gente fica nessa situação. A gente pode liberá-lo desde que ele fique sob supervisão de alguém, ele tenha condições de retornar à atenção hospitalar ou atenção de emergência qualquer, com orientações. O afogamento grau 2, que é aquele paciente que a gente tem uma ausculta pulmonar alterada, esse paciente a gente tem que conduzir ele até uma unidade hospitalar. Então a gente vai precisar de um serviço de emergência, seja uma ambulância de suporte básico, seja uma ambulância de suporte avançado, para a gente levá-lo até a unidade hospitalar e ele receber uma avaliação mais ajustada. De novo, nessa mesma linha, que a maior parte das complicações do afogamento elas vão acontecer em até 8 horas. Então ele vai ficar no ambiente de emergência e vai ser avaliado ali, devidamente avaliado, ver se tem alguma coisa adicional. Já é importante ressaltar que a partir do grau 2 a gente já tem algum grau de congestão pulmonar, né? Exato. Que é esse momento você vai ter estertor, um quadro de espuma na boca, né? Isso aí. Então pegou o pulmão, a gente tem que já ficar um pouco mais atento com o paciente e levar ele para o atendimento hospitalar. Isso. E aí o grau 3 e 4 são situações que, se a gente observar, são pacientes que provavelmente podem até necessitar de atenção em terapia intensiva. Normalmente o paciente de grau 4 vai precisar de atenção em terapia intensiva. Então são pacientes já mais graves, né? São pacientes que têm um acometimento total do pulmão ou de todos os campos pulmonares à ausculta. E aí no grau 4 ainda tem hipotensão associada. Então são pacientes que a gente vai precisar de atenção hospitalar. Se a gente tiver aqui pensando só qual o destino, né? Depois a gente fala mais específico de conduta, né? Como é que a gente vai atender cada um desses. Mas então no 3 e 4 vão precisar de atenção hospitalar e o paciente 5 e 6 são pacientes que vão precisar ser reanimados, né? Aí são pacientes que estão em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Exatamente. E falando então especificamente sobre como que eu abordo esses pacientes. A gente já falou para onde que eles vão, né? Paciente de resgate a gente já conversou, né? Aquele paciente você vai orientar, tentar entender o que aconteceu. Paciente com grau 1, o que a gente pode fazer para esse paciente? O que é primordial no atendimento desse paciente? O paciente afogado é um paciente que está sendo atendido em ambiente de emergência, né? E na emergência a gente sempre vai atender no ABCD. Então a gente não vai escapar aqui da sistemática, né? Quando a gente está diante de um paciente grave, seja na unidade de terapia intensiva, seja na emergência, seja na própria anestesiologia, a gente vai abordar o paciente de uma maneira sistemática, porque numa situação de estresse, a gente estava até conversando antes aqui, né, da aviação. Numa situação de estresse a gente tende a esquecer as coisas. Então a gente esquece passos, a gente esquece etapas. Então a gente tem que construir um raciocínio estruturado para a gente não deixar passar alguma coisa. Exato. E o ABCDE, para mim, é uma das coisas mais geniais que a gente tem na medicina, né? Porque em 5 letras a gente consegue resumir muita coisa, a gente consegue resumir uma especialidade inteira, que é a medicina de emergência. E aí a gente, com toda a sua complexidade, e aí a gente vai, então, abordar aquele paciente pelo ABCD. Então, encontrei aquele paciente afogado, ele foi retirado da água. Eu vou abordá-lo, eu vou ver se ele tem a via aérea PERV inicialmente, né? Então, se ele está conseguindo falar, se ele estiver inconsciente, eu vou ver se ele tem necessidade de ser entubado, provavelmente vai ter, ou de ter proteção da via aérea estabelecida. E aí eu vou fazer essa avaliação simultânea, eu vou ver como é que está o pulmão. No pulmão, quando eu fiz a ausculta pulmonar, eu vou identificar se é um paciente classe 3, em grau 2, em grau 3... De todo modo, é um paciente afogado. É um paciente que no grau 1, como tu me perguntaste, ele já está tossindo, ele já teve algum acometimento pulmonar de via respiratória. Então a gente vai ofertar oxigênio. Né? Esse é o ponto-chave. Aqui eu me lembro de outra coisa que a gente conversou lá no começo da MedSimple sobre oxigênio. Uma das primeiras conversas que é... eu lembro esse também. Esse podcast tá nostálgico. É verdade. Tá nostálgico. Não tinha tema melhor. Mandando os questionamentos dos tipos de oxigênio. Eu lembro disso aí. Eu lembro. Quando tinha dúvidas, eu mandava pro Mário lá durante a graduação. Então, no grau 1, a gente vai encontrar o paciente. O resgate é um paciente que não precisa de oxigênio, não teve acometimento nenhum, não está desaturando. Mais questão de orientação. O grau 2, ele está tossindo. Eu já posso ofertar oxigênio para ele de pronto. Por quê? Porque ele teve algum acometimento de via respiratória. Depois que eu ofertei oxigênio,
eu continuo avaliando, se eu vejo que aquele paciente está bem, eu vou procurar normox ali, né? Entre 94% e 98% de saturação, porque mais do que isso eu causo lesões associadas à hiperóxia, menos do que isso hipóxia. Então a gente vai tentar manter normox, mais eu já devo ofertar oxigênio, pode ser aí a baixo fluxo inicialmente, catéter nasal, até para um paciente de resgate. Nos pacientes grau 2, 3 e 4, aí eu já vou partir para uma máscara facial, não reinalante, para eu conseguir ofertar oxigênio de forma mais qualificada, e aí a gente... É um paciente que já está mais congesto, né? Exato, é um paciente que eu vou precisar, né, ofertar. Ele está com uma síndrome intersticial, então ele tem um shunt pulmonar aumentado, ele vai ter uma alteração pulmonar, né, ele não vai estar com o pulmão funcionando 100%. Então a gente oferta oxigênio. E, Mário, a partir do grau 4, o grau 4 é um paciente que ele está congesto, mas a gente já não consegue mais palpar o pulso radial, né? Um paciente que provavelmente já está hipotenso, aí a gente já vai avançar nessas medidas, né? Com suporte mais avançado. Exatamente. É um paciente que a gente vai precisar de um manejo de suporte avançado, né? Aqui no Brasil a gente tem o SAMU, que faz esse manejo de suporte avançado já na praia, né? Ou no lago, ou no rio, ou na cachoeira, ou em qualquer lugar que isso aconteça, no domicílio mesmo, né? Então aí a gente vai ter a unidade de suporte avançado presente, com médico, enfermeiro, socorrista, para a gente poder prestar esse atendimento. Então, é um paciente que eu vou não conseguir palpar o pulso, eu vou resolver essa situação de choque, como a gente resolve a situação de choque? Ofertando volume, cristalóide, aqui a gente faz cristalóide, tendo muita atenção ao cristalóide aquecido, né? Porque é um paciente que se afogou, normalmente ele já está gelado, então a gente tem que tentar minimizar essa hipotermia. Vou ofertar cristalóide, e além de ofertar cristalóide, eu posso iniciar uma droga vasoativa. Se é um paciente que não responde, aí a gente inicia uma noradrenalina, por exemplo, mesmo na praia, né? Lembrando que a noradrenalina a gente tem ampla evidência que a gente pode utilizar num acesso periférico com segurança, desde que seja um bom acesso periférico, né? Confiável, desde que a gente use uma diluição mais adequada da noradrenalina. Então a gente inicia essa solução para a gente conseguir manter o paciente normotenso, e aí a gente dá sequência nos cuidados. Perfeito. E agora chegou esse paciente 5, 6, a gente reconheceu que o paciente a princípio não está ventilando ou está em parada cardiorrespiratória, né? Que tem essa diferença entre o 5 e o 6. Como que a gente pode proceder ali ainda na beira do mar, digamos assim? Aí a gente vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar padrão, né? Existe também alguma divergência aí, se a gente pegar, por exemplo, as diretrizes americanas e as diretrizes europeias de ressuscitação, existe uma certa divergência porque a gente tem um paciente que está parado por hipóxia, né? E um paciente que parou por hipóxia, eu preciso resolver com ventilação, eu preciso ofertar oxigênio para aquele paciente, né? Mas de todo modo a gente vai ressuscitar. No que consiste a divergência? Consiste por onde a gente começa. É aquela divergência clássica da RCP, né? Se eu começo pela compressão ou se eu começo pela ventilação. Se o meu paciente está em parada respiratória, eu vou ventilar esse paciente. A gente oferta 5 ventilações de resgate, que se fala usualmente. Então a gente vai ofertar essas ventilações. Pode ser com um dispositivo bolsa-válvula máscara, pode ser com uma máscara facial, pode ser com boca a boca mesmo, é uma possibilidade, né? Às vezes é um familiar, por exemplo, é uma situação que a gente vai abordar, um conhecido, como o Tristão comentou aqui. Então, a gente pode avançar. Se for um paciente em parada cardiorrespiratória, também, se a gente seguir as diretrizes europeias, as recomendações, a gente vai fazer 5 ventilações de resgate, a gente vai ofertar inicialmente ventilação e a gente vai iniciar compressões torácicas para aquele paciente que não responde. Um ponto interessante aqui é que esses pacientes, a gente vai utilizar o desfibrilador, né? Acho que todo mundo deve ter estranhado, a gente está falando de parada cardiorrespiratória, mas não falando do desfibrilador. A gente vai usar o desfibrilador, se o desfibrilador estiver disponível, a gente vai utilizá-lo, mas são pacientes que comumente eles não param em ritmos chocáveis, né? São pacientes que eles vão parar em outros ritmos, porque o paciente ele vai parar por hipóxia, como a gente já falou. Então, o paciente que para por hipóxia, ele tende a fazer um caminho um pouco diferente, né? Ele vai fazer uma bradicardia, depois que ele fizer uma bradicardia, ele avança para uma atividade elétrica sem pulso, e aí ele pode acabar fibrilando, pode parar, mas se a gente abordar ele inicialmente, ele deve estar ali na bradicardia, na atividade elétrica sem pulso, bradicárdica também. A última atualização do UpToDate sobre o manejo do afogamento que eu estava lendo falava justamente disso. Geralmente o paciente ele para em AESP, né? Ele faz um quadro de hipóxia, então o paciente, falando em fisiopatologia, a primeira coisa que vai gerar um quadro de pânico, né? E aí a gente mantém aquela apneia voluntária até que for possível, até que os níveis de gás carbônico atingem um nível que vai falar para o seu centro respiratório, você tem que respirar, e o paciente ele faz aquela inspiração profunda. No momento que ele faz a inspiração profunda, tem a aspiração de água, a aspiração de água vai gerar esse bloqueio da troca gasosa, o paciente ele entra em hipóxia, rapidamente ele perde a consciência, a partir do momento que ele está em hipóxia, começa um quadro de bradicardia, esse paciente ele tende a evoluir para a AESP. Então, realmente, apesar da gente sempre solicitar um DEA, né? Sempre, com certeza.
esse paciente, na maioria das vezes, você vai pegar ele no momento em que ele não está num ritmo chocável, Exatamente. né? E a gente vai, como tu bem falaste, a gente vai solicitar o DEA, né? Encontrei um paciente em parada cardiorrespiratória, eu vou pedir o DEA porque aquele paciente pode ter infartado, né? Ele pode ter infartado e se afogou secundariamente ao afogamento, Exatamente. ao infarto. Então a gente vai pedir um DEA quando a gente... Primeira coisa, a gente vai pedir ajuda, né? E aí a ajuda vai vir com o DEA, vai vir com todo o material necessário e a gente vai dar sequência. E se a gente for usar um DEA nesse paciente, a gente tem alguma recomendação específica? O que a gente precisa fazer? A gente tem que cuidar para o paciente não estar molhado, né? A questão do estar molhado é principalmente pela própria impedância, né? Então, quando o DEA funciona, a gente vai colar as pás e quando a gente cola as pás, a eficácia do nosso choque ela é diretamente relacionada, ou melhor, ela é inversamente relacionada à impedância da parede torácica. Então, quanto maior a resistência da parede torácica à passagem da corrente elétrica, menor vai ser a eficácia do meu choque. Né? E se eu tenho uma parede torácica toda molhada, eu estou acabando criando outras vias para a passagem daquele choque. Então a gente vai secar o paciente, por uma questão de segurança, vai tentar evitar tirá-lo de alguma poça, eventualmente assim, deixar ele no ambiente seco, e aí a gente vai aplicar o choque se a gente for usar um DEA. Entendi. E, Mário, uma dúvida. Quando a gente tem um paciente no grau 5, é o paciente que não está em parada ainda, né? Mas ele está em parada respiratória, não cardiovascular. Nesse momento, eu só ventilo o paciente, ele só não está respirando. Mas, evidentemente, ele tende a evoluir, né? Mas, nesse momento, se eu peguei o paciente em grau 5, o que eu faço? Aí a gente vai ventilar o paciente. Só ventilar o paciente, Aí a nossa prioridade é ventilar o paciente, né? E monitorizar, né? Porque isso, a gente vai dar o nosso cuidado. Se a gente fosse chegar com suporte avançado, por exemplo, né? Se a gente chegasse com suporte avançado, seria um paciente que a gente ia fazer aquela abordagem usual que a gente faz, né? A gente ia monitorizar esse paciente, a gente ia ver que ele não está ventilando, iniciar a ventilação, a gente ia pegar um acesso venoso, a gente ia fazer essa ventilação com oxigênio a 100%, é o MOV, né? Tradicional. E aí a gente ia avançar para ir os cuidados. Mas esse paciente a gente ventila e vai ficar, claro, observando, né? Conforme eu vou ressuscitando, a cada 2 minutos eu vou vendo se ele tem pulso. Como é um paciente afogado, muitas vezes eu vou conseguir resolver essa situação. Agora, se ele deixou de ter pulso, aí eu vou imediatamente iniciar a compressão torácica para garantir que ele tem uma perfusão cerebral adequada, né? Já que os pacientes afogados, muitas vezes, eles morrem, eles até podem sobreviver, né? Mas eles morrem depois, em um segundo momento, por uma lesão hipóxico-isquêmica, cerebral, tudo isso, então a gente tem que cuidar. E tem alguma frequência para fazer as ventilações ali? As ventilações no paciente adulto a gente vai fazer uma a cada 6 segundos, mais ou menos, né? Vão dar umas 10 ventilações por minuto. Então a gente ventila e aí ventila de novo, sempre cuidando, né? Se a gente for usar o ambu, uma ventilação dura 1 segundo, mais ou menos, não fazer pressão muito grande pra gente não causar trauma pulmonar, tudo. Então a gente ventila uma vez a cada 6 segundos em geral. E na situação do boca a boca a mesma coisa? Boca a boca a mesma coisa. Entendi, perfeito então. Basicamente a gente vai graduar o grau desse paciente e a partir disso a gente vai ter diferentes condutas, né? E podemos passar para o próximo cenário? Só algumas curiosidades assim que podem eventualmente acontecer assim. A manobra de Heimlich tem algum espaço no afogamento? Não tem? Como que a gente pode usar ou não ela assim? No afogamento ela não tem tanto espaço porque ela foi pensada para outra coisa, né? A manobra de Heimlich ela é pensada mais para obstrução de viária superior, né? E não por líquido. Então a manobra de Heimlich, tu tens algum corpo sólido presente na viária superior e tu vai fazer uma apreensão abdominal para esse corpo sair. Não é o caso do afogamento, né? Então ela acaba não tendo espaço e ela até te faz perder espaço, né? Pode acabar induzindo um vômito, porque pacientes afogados, eles normalmente... a gente tem até um laringoespasmo, às vezes na hora do afogamento, a gente tem uma proteção da via aérea do afogamento e a pessoa engole, né? Acho que todo mundo já teve aquele momento que levou um susto assim na piscina, uma onda, alguma coisa e engoliu água, né? Então a gente acaba engolindo, se tu fizer uma manobra de Heimlich, tu pode propiciar uma situação de vômito, induzir um episódio emético que a gente tem que evitar. A gente pode broncoaspirar também, né? Isso. Tá. E tem continuando nessas curiosidades, né? Tem alguma diferença água doce, água salgada? Existe uma diferença fisiopatológica na questão que acontece dentro do pulmão, né? Então, se a gente tiver uma água salgada, hipertônica, a gente vai ter uma saída de conteúdo do meio intravascular para dentro dos pulmões. Se a gente tiver um meio hipotônico na água doce, por exemplo, a gente vai ter mais lesão pulmonar associada, ali lesão da barreira respiratória, né? Mas como o afogamento, do ponto de vista molecular, ele está mais associado a dano à parede do pulmão, ao surfactante, mesmo diluição do surfactante, a telectasia induzida por essa diminuição de concentração do surfactante, não muda. Para a parte clínica, se aprendeu com o tempo que não vai mudar. A gente pode ter afogamento por água doce, por água salgada, o manejo vai ser o mesmo. E a gente tem sim diferença? Tem. Mas essa diferença não vai mudar a conduta, não vai mudar como a gente vai trabalhar. Entendi. Até contribuindo aqui, quando eu fui revisar, para a gente falar de afogamento, justamente era essa informação que o UpToDate traz, que a diferença da concentração da água, da composição, não muda tanto.
O que muda é mais a relação da quantidade, né? E tinha um valor ali que o UpToDate botava que de 1 a 13 ml por quilo o paciente já tem dano na relação com o surfactante na troca gasosa. E eu fiquei pensando, poxa, um paciente de 70 quilos é 70 ml. É muito pouco, né? É pouca coisa. É uma canequinha, né? Exatamente, é pouca coisa. Então, uma quantidade, desde que aspirada, você já consegue gerar dano e gerar hipóxia. Exatamente. E agora, saindo um pouquinho da atenção ali não hospitalar, né? Com todos esses cuidados que, quando a gente tem que fazer, assim que possível, a gente deve fazer. Chegando agora no hospital, né? Eu tô no plantão ali, tô na UPA, enfim, independentemente do lugar, ou até tô dando plantão no SAMU, por exemplo, eu tô com algum caso de afogamento. Eu tenho alguma conduta específica que eu tenho que tomar, além dessas que a gente comentou, de proteger a via aérea, de ressuscitar o paciente? Como que a gente pode abordar esse paciente afogado em uma atenção um pouquinho mais especializada? A nossa abordagem inicial vai ser a mesma, né? Como disseste. Então, a gente vai receber esse paciente. Se a gente recebeu ele já do serviço do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, a gente vai fazer a troca de cuidado, né? Então, o handoff ali é muito importante. A gente tem que ter esse cuidado de ouvir toda a história, né, da equipe pré-hospitalar que está trazendo esse paciente. Porque vai fazer diferença quanto tempo esse paciente ficou submerso, se aquele paciente teve um trauma, como ele comentou antes, teve um trauma antes. Então, vamos imaginar um paciente, por exemplo, que teve um mergulho em água rasa, foi resgatado, fez um trauma raquimedular, né? Quando eu recebi esse paciente no hospital, essa informação de que ele teve um mergulho em água rasa vai mudar toda a minha conduta, né? Porque ele é um paciente que eu vou ter que ter todo um cuidado, a mobilização, é um paciente que pode ter alguma lesão cervical associada, lesão torácica, enfim, vai mudar o meu cuidado. Então, a gente tem que fazer esse handoff adequado, a gente tem que receber a informação da equipe pré-hospitalar. Depois que a gente recebe, aí a gente vai abordar o paciente fazendo de novo a abordagem sistemática, né? Medicina de emergência é isso, né? É a abordagem sistemática dos pacientes. Então, a gente vai abordar o paciente de novo, pensando na via aérea, garantindo que aquela via aérea está pérvia, pensando na questão pulmonar, se a gente tem uma ausculta pulmonar limpa, como é que está a saturação desse paciente. A gente vai pedir uma gasometria arterial para a gente ter um dado mais fidedigno de como está esse paciente. A gente vai depois avaliar a questão do do choque. A gente vai ver se ele tem algum sangramento associado, às vezes tem, se ele está hipotenso, se ele está recebendo droga vasoativa, se não está recebendo. Ainda no pulmão, vamos pedir uma radiografia de tórax, né, porque com algumas horas já começam a aparecer alguns infiltrados pulmonares novos, então a gente vai ver como é que está isso. Então a gente vai começar a pensar no cenário, a gente vai avaliar o paciente como um paciente grave de novo. ABCDE, né? ABCDE para a gente avaliar. E sempre a gente sistematizando, pedir, né? Sempre sistematizando, né? O segredo é sistematizar. E a gente vai pedir daí exames adicionais, vamos pedir gasometria arterial, vamos pedir eletrólitos, a gente vai pedir radiografia de tórax e a gente vai tratar aquele paciente. Se for um paciente mais grave, por exemplo, um paciente que está precisando de droga vasoativa, um paciente que está entubado, está em ventilação mecânica, ou um paciente que está num desconforto respiratório, eu posso tentar uma ventilação não invasiva, mas ele está precisando de alguma coisa disso, eu também vou ter que ver o meu limite, né? Se eu estou às vezes numa UPA, eu vou pedir transferência desse paciente para uma atenção hospitalar, então eu vou ter esse cuidado para seguir no cuidado. Perfeito. E tem alguma droga específica que a gente pode usar? Aquela questão do corticóide, surfactante, são úteis, não são? Como que a gente... Já se tentou, né, as duas coisas, já se tentou corticóide, já se tentou surfactante, mas não se viu que não tem. A gente faz terapia de suporte, né? O que a gente faz é suporte. Então, corticóide não vai ajudar, surfactante também não vai ajudar. Aí, surfactante externo, né, que se usa muito na neonato, por exemplo. A gente não vai usar e a gente vai fazer o quê? A gente vai dar suporte para o paciente. Vai fazer uma ventilação mecânica protetora, cuidando para a gente minimizar a lesão secundária naquele pulmão. A gente vai fazer droga vasoativa de forma segura, para a gente garantir que aquele paciente tenha uma perfusão adequada. Então, a gente vai dar suporte. Antibiótico, a gente pode iniciar se o paciente tiver evidência de infecção, né? Não é todo paciente que vai ganhar antibiótico, mas se ele tiver alguma evidência de infecção, leucocitose, aumento de marcador inflamatório, paciente que tenha um infiltrado pulmonar grosseiro que chame atenção, então a gente pode iniciar... Tudo vai de como ele vai evoluir, né? Exato. Esse paciente, que é um paciente já em grau 4, ou que teve mesmo uma parada cardiorrespiratória, é um paciente que provavelmente vai ficar um tempo internado, né? Ah, com certeza. Talvez em até unidade de terapia intensiva, né? Os pacientes que tiveram ali parada cardiorrespiratória e os pacientes que tiveram parada respiratória são necessariamente pacientes que vão para terapia intensiva, né? Porque por mais que eles tenham sido ressuscitados, e às vezes esses pacientes do afogamento, eles ressuscitam muito bem, se a gente tiver um bom tempo resposta, se eles ficaram pouco tempo em hipóxia, mas eles têm uma síndrome pós-PCR associada, né? Então é um paciente que tem que estar numa atenção de terapia intensiva para ser bem visto, para ter uma atenção continuada, que ele pode ter outras complicações que a gente não deve deixar perder. Perfeito. E quando é que a gente pode liberar esse paciente? Com segurança? Os pacientes que tiveram um afogamento ali, grau 2, até o grau 3, mas em geral o grau 2, a gente vai esperar pelo menos 8 horas. A gente espera 8 horas, que é o tempo que demora mais para aquele paciente ter alguma
evidência de alteração. Normalmente os pacientes que desenvolvem alguma complicação são ali com 8 horas, e ele não tendo nenhuma evidência, não precisando obviamente de oxigênio suplementar, não precisando de mais nenhum suporte, aí a gente pode liberar esse paciente. Se ele precisar de qualquer medida de suporte, a gente mantém o paciente internado. Perfeito. E agora o terceiro, né? Terceiro cenário. Isso, saindo um pouco agora da atenção ao afogamento, né? É mais atenção ao sujeito agora. Eu tô me colocando numa situação de risco, tô percebendo que eu tô em uma situação um pouco mais complicada ali, seja no mar, seja na piscina, em algum rio, alguma coisa. Como que eu posso tentar me livrar dessa situação, ficar um pouquinho mais tranquilo, se é que é possível, no meio dessa situação incômoda aí que é o afogamento? Eu acho que o primórdio aí é a gente não se colocar na situação, né? A gente entender a nossa limitação. Perfeito. Né? O primeiro elo da Sobrasa, né? Acho que é a gente entender a nossa limitação, né? O água no perigo, água no umbigo, sinal de perigo. É a gente entender a nossa limitação, é a gente nunca ir fazer uma atividade no mar, por exemplo, sozinho, não ir nadar sozinho. A gente entender a nossa limitação, né? Por mais que eu tenha, por exemplo, amplo preparo físico, ampla experiência, eu vou nadar, eu posso ter uma arritmia súbita. Eu posso ter uma arritmia súbita, de repente me afogar. Pode ter uma síncope, né? Pode coisa ter. E aí hipoglicemia. Hipoglicemia, vários casos que podem acontecer e tu vai se tornar uma vítima. Então é não se colocar na situação, né? E se colocando na situação, é aí a gente cuidar e tentar manter a calma, né? Quando a gente acaba perdendo a calma, foi o que tu comentaste, né? O primeiro momento ali do afogamento é o pânico, né? Isso acontece muito no mergulho também, né? Quem mergulha tem aquela situação que acontece uma situação de crise, a pessoa acaba entrando em pânico e precisa de alguém para resgatar, porque senão ela se perde, né? Então a gente tentar manter a calma, se a gente tiver numa corrente de retorno, a gente tentar nadar lateral a ela, não tentar enfrentar a corrente de retorno. Se a gente estiver numa piscina, procurar a borda, procurar algum objeto de flutuação e sempre chamar ajuda, né? A gente sempre chama ajuda. Sinaliza para o guarda-vidas, sinaliza o que está acontecendo, não ter vergonha de pedir, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Só contribuindo também, sempre for nadar perto, né, do guarda-vidas. Isso é muito importante, certeza. né? Não é à toa que na praia, cada alguns metros tem os guarda-vidas, pô, você tenta ficar perto, né? Porque se acontecer alguma coisa, tem mais gente geralmente ali também, né? E as sinalizações ali não são à toa também, né? Elas estão ali por algum motivo, né? Muitas vezes as correntes de retorno, que a gente não percebe, bandeiras, né? Exatamente, respeitar as bandeiras. E eu acho que chamar ajuda, assim, não ter vergonha de chamar ajuda. Né? Tem vários relatos que as pessoas viram que estavam já no limite, precisando. Às vezes tem um surfista próximo, às vezes tem alguém fazendo stand-up próximo, tem alguém de caiaque próximo, ou chama o guarda-vidas. Exatamente. Né? Chama o guarda-vidas que ele vai te resgatar e é muito melhor, tu vai conseguir evitar. Eu lembro que durante a graduação eu fui no simpósio de afogamento que o Mário organizou. Ele me contratou para ser fotógrafo, fazer uns bicos na graduação para tirar uma grana de fotógrafo. O Mário me contratou lá para tirar foto. E daí eu aproveitava, já prestava atenção no negócio, né? E eu lembro lá que me chamou a atenção essa parte das correntes que se formam no mar, que eu acho que era um bombeiro que estava fazendo a palestra na hora. Ele mostrou a foto de uma praia aqui de Floripa, se eu não me engano foi lá do Santinho. E daí você via de cima. E o que me chamou a atenção é que essas correntes é na parte do mar justamente onde não formam ondinhas. É mais bonito, Exatamente, é onde a é mais dá bonito, onde está calmo, assim, que é justamente onde tem a corrente de retorno que a pessoa não vai conseguir voltar, né? E ela tem a impressão de que vai, né? Porque tá bonitinho, não tem onda. Sim. E por isso a sinalização, né? Exatamente. E daí nesse momento aí, você nunca nada contra a corrente, né? Eu lembro de ele falando isso. Você vai a favor e quando estiver tranquilo, aí você volta pelo outro lado do negócio. Isso é super importante sempre orientar para as pessoas, justamente entrando nesse primeiro pilar, que é a prevenção. Aí, né? Se você não dá as orientações corretas e as pessoas não sabem disso, é mais provável que vai dar alguma besteira ali no caminho, né? Então, perfeito. E a gente estava conversando antes, né? O Mário é pé quente. Ele tá dizendo que é pé quente com afogamento, né? Mário, você nunca pegou então nenhuma situação crítica, né? A ponto de paciente parado por afogamento? Com afogamentos, curiosamente, não. Nos meus anos de SAMU, as situações de afogamento que eu peguei foram, no máximo, afogamentos grau 4, assim. Então, felizmente, os meus afogamentos se comportaram bem e aí não precisei reanimar ninguém em afogamento. Nas outras situações aí são inúmeras, mas no afogamento eu sou bem pé quente. Só para contextualizar aí, pessoal, o Mário gosta bastante dessa parada de emergência e logo depois de se formar, até eu lembro que a gente estava no internato ali da HU, aí fazia alguns meses que ele tinha se formado, aí
falaram que tinha chegado um arcanjo no HU. E quem tava no arcanjo, né? Arcanjo, pra quem não sabe, é o helicóptero. Era o Zunino, né? O Mário tava no arcanjo, ela chegou no HU de arcanjo. Olha, às vezes que eu tava de plantão na emergência do HU, quem trouxe o SAMU foi o Mário. Eu gosto um pouquinho então, do riscado. Eu lembro um dia eu tava na emergência e disseram assim, tem chegou o SAMU ali, mas parece que o cara do SAMU é o R1 da anestesia e tal, porque nós tava entre transferir um paciente pro CELS e tal, dele já tá conversando, os caras disseram, peraí, R1 da anestesia, eu acho que tem um cara que é R1 da anestesia que é do SAMU, era o Mário que tava lá. É só uma HSA, né? Deve ter sido o dia que eu levei uma HSA. Esse aí mesmo. Só pra fazer o contexto, então, o Mário, ele parece que ele seja o residente de anestésio, ele gosta bastante dessa parte de emergência e trabalha bastante com isso, então ele tem bastante experiência aí na parte de afogamentos. Até na graduação ele organizou esse simpósio de afogamento, que hoje em dia inclusive é feito, você falou, por grupos diferentes, né? Às vezes é pelo bombeiro, às vezes é pelo... A gente criou um simpósio na época da graduação que tentou unir várias instituições, né? Afogamento é uma coisa multidisciplinar, então afogamento a gente vai ter a atenção de prevenção, que é feita majoritariamente pelo Corpo de Bombeiros. A gente vai ter o resgate aquático, que também é feito pelo Corpo de Bombeiros. A gente vai ter o suporte básico de vida, que é feito pelo Corpo de Bombeiros, pelo SAMU. O suporte avançado de vida, que é feito pelo SAMU. A gente vai ter depois o suporte hospitalar, que vai ser feito aí por diversas instituições aqui em Santa Catarina. Em Florianópolis, mais especificamente, a gente tem o nosso HU da UFSC. A gente tem o Hospital Celso Ramos, que atende os pacientes traumatizados, vítimas de afogamento. E a gente vai ter depois disso a terapia intensiva e a reabilitação, né? São pacientes que são pacientes graves, que muitas vezes tiveram lesões hipóxico-isquêmicas, pacientes que tiveram trauma raquimedular e vão ter alguma lesão motora associada. Então a gente tentou nesse simpósio unir todas as instituições. Então a gente pegou representantes de cada uma dessas instituições, tanto da prevenção até a reabilitação, e juntamos todos para a gente fazer uma conversa e tentar unificar a linguagem. Esse simpósio acabou continuando, a primeira UFSC organizou, depois a Unisul, que é outra faculdade de medicina que a gente tem aqui na capital, organizou a segunda edição. Agora o Corpo de Bombeiros organizou a última edição. Então a gente tem tentado rodar para justamente trabalhar junto, né? Qualquer coisa que a gente faz, de novo, o pedir ajuda aqui não é à toa, né? A gente sempre vai trabalhar de forma interdependente, a gente sempre depende do outro. Então a gente precisa dessa... Perfeito. E é um assunto, né, Mário, que infelizmente é pouco abordado na graduação. É verdade. Eu nem lembro de ter tido uma aula de afogamento, para falar bem a verdade. Assim, a gente tem de suporte básico de vida, mas e a gente acaba se colocando, né? Eu fiz uma brincadeira no começo de que às vezes o acadêmico de medicina tá na praia, camiseta da medicina, o cara tá lá na 6ª fase, e aí acontece um afogamento, todo mundo te olha, né? Você olha pro cara lá, camiseta, e aí? E aí, às vezes, a gente não sabe nem por onde começar, né? E faz muita diferença o suporte básico, né? Isso é uma coisa que faz muita diferença, saber o que fazer inicialmente, no momento pré-hospitalar. Você pode não ter muito conhecimento de muita coisa, mas se você souber fazer as medidas iniciais, para quem que você vai ligar, como chamar ajuda, o que você tem que fazer com o paciente inicialmente, acho que faz toda a diferença, né? Com certeza, né? Em toda a situação, o suporte básico é a diferença, né? Aquilo que mantém o paciente vivo até que chegue a atenção especializada, exatamente, né? E nessa linha a gente tem alguns casos. Na minha turma, eu lembro de pelo menos 2 casos que os colegas surfavam e aí eles estavam na praia e aí alguém se afogou. Olha só. E eles fizeram o resgate. Então, porque eles estavam surfando, é muito comum para o surfista fazer isso, né? A Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tem programas até de treinamento de surfistas específicos para preparar os surfistas para o resgate, né? Perfeito. Então, na minha turma especial, 2 pessoas... Teve 2 episódios de... Que loucura, olha de só. salvamento, né? Tu vê, é uma coisa que às vezes a gente não fala tanto, mas tem que estar ligado, né? No verão, morando em Floripa, né? Exatamente. Cheio de praia, um calorão, a galera vai pra praia, tem que estar ligado mesmo. Uma outra colega da faculdade, uns 2 dias atrás, também teve um episódio, ela mandou uma mensagem comentando. Então, assim, acontece. É uma coisa que acontece. Também uma situação de afogamento. E a gente tem o viés da praia aqui, né? Mas em grandes centros aí, onde tem piscinas, outras coisas, também é importante a gente ter um conhecimento... Piscina é fundamental, né? Exatamente. Básico sobre até isso. Um dos, complementando a prevenção, né? Falando que é a primeira causa de óbito em criança de 1 a 4 anos, importante, né? Sempre estar supervisionado, né? Não ficar distante dos pais, né? Então, é um dos fatores de risco bem importante. Ser jovem, criança, adolescente, de modo geral, morre muito afogado, né? Com certeza. Eu lembro também dessa parte da prevenção que tem o Mário falou nesse simpósio aí, eles apresentavam as perspectivas de cada um deles, né? Eu lembro que teve um bombeiro, se eu não me engano, que ele trouxe vários vídeos de crianças, né? Porque quando a gente fala do adulto, né, tem até o meme, né, que é os homens
por que os homens vivem menos? Que é aquele meme. Então tá muito associado a isso, o afogamento, que às vezes as pessoas... 6,7 vezes mais que mulher. De afogamento. Olha só. Então, esse meme, ele tem a ver até nas estatísticas aí que comprovam que às vezes é um descuidado das pessoas de não prestar atenção ou se exporem a situações que elas devidamente não precisam, né? O excesso de confiança. Exatamente. No caso da criança, eu lembro desse bombeiro mostrando vídeos de situações peculiares em que os pais estavam o tempo todo observando as crianças, mas assim, eles piscavam, a criança sumia do olhar dele e dava uma abobrinha. Então, é literalmente questão de segundos, assim. E tem uma situação que eu lembro também que me chamou bastante atenção, porque a gente geralmente associa a criança com piscina ou lugares maiores, né? Mas tem o clássico caso da criança que cai num balde. É verdade. Esse caso é muito clássico e, sim, os pais, né? Mais uma vez, nos outros podcasts eu já ressaltei a importância do médico como um grande orientador e passar informação para as pessoas, né? E isso é uma das coisas importantes, assim, que sempre tem que observar e falar para familiares ou qualquer lugar que você esteja, de não deixar esses baldes com água dentro parados por aí, porque a criança vai se afogar nisso aí se ela cair, né? Ela não vai conseguir sair. Balde, banheira, exatamente. Casa, né? Realmente. E como nós comentamos, né? Às vezes não precisa de muita água para tu causar um dano importante na via aérea da criança. Exatamente. Para uma criança, né? 70 ml, 200 ml para um adulto, né? Existem os afogamentos porque tu joga água em cima de alguém, né? E a pessoa tira aquela água e já começa a tossir, já tem alguma alteração. Então, é uma coisa que a gente tem que tá ligado, né? Exatamente. E aí, vamos então resumir tudo? Exatamente. Então a gente encontrou o nosso paciente ali. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Estamos na praia, ali num ambiente fora do hospital, é chamar ajuda, como o Mário comentou, né? Exatamente. O primeiro passo é chamar ajuda. Exatamente. Sempre. Tendo tirado esse paciente da água, a gente pode oferecer alguns cuidados. Primeiro, reconhecer ele, classificar nosso paciente até o grau 4 ali. Nosso paciente está conseguindo ventilar por si só e nosso cuidado principal com ele é fornecer o oxigênio e suporte, né? O suporte dele ali. Passado disso, a gente tem que intervir um pouco mais no nosso paciente, né? O grau 5, o paciente está com pulso, mas não está ventilando. A gente tem que ventilar. Isso, o paciente ele tá só em insuficiência respiratória, né? Exatamente. Que é um pouquinho mais raro, né? Como tu comentou, mas pode acontecer. E o grau 6, a gente já tem que dar um suporte de vida para o nosso paciente, porque ele está numa parada cardiorrespiratória. Aí é compressão, ventilação, são pacientes que vão ser intubados, né? Ou ventilados com bolsa válvula máscara. Perfeito. Né? Então... E até uma coisa que a Sobrasa sempre orienta, assim, e eu vi o protocolo do SAMU falar isso também, paciente 5 e 6, a partir do momento que você reanimou, que voltou a ventilar, ele passa a ser grau 4. Então a gente passa nos cuidados cuidado é o mesmo do grau 4. Exatamente. Que é o suporte, né? Suporte hemodinâmico desse paciente. Isso. E beleza, esse paciente eu levo para o hospital, né? De acordo com o grau, de acordo com o que eu vou fazer. Lembrar que o tempo mínimo é de 8 horas desse paciente. Ou se ele internar em unidade de terapia intensiva, esse paciente vai acabar ficando um pouquinho mais e vai receber alta quando estiver estabilizado, né? Isso. Uma coisa até de curiosidade que a gente não comentou, acho que vale a pena só de curiosidade, que tem surgido bem forte, pensando em suporte, é ECMO, né? É uma coisa que não é tão realidade, especialmente aqui na nossa região, mas no Brasil em alguns lugares já tem. No afogamento, o afogamento é uma indicação possível de ECMO, né? Então a gente tem uma lesão pulmonar específica, né? A gente tem uma lesão só no pulmão. E com ECMO, que é circulação extracorpórea, né, com uma membrana de oxigenação, a gente consegue tirar o pulmão do sistema e a gente consegue fazer com que aquele paciente tenha. Então existem bons resultados com ECMO, alguns serviços do mundo fazem ECMO pré-hospitalar, né? Instalam ECMO no pré-hospitalar. Outros a gente tem instalação de ECMO no ambiente intra-hospitalar, mas também aí a gente deve ver nos próximos anos a ECMO surgindo mais para atenção dos pacientes ainda não afogados. É uma realidade para a gente, né? Ainda não. Sonho de consumo, né? Sonho de consumo. Tá chegando. E no hospital, né, a melhor intervenção que a gente tem para fazer no nosso paciente é oferecer um suporte de qualidade. Exatamente. Acho que a medicina de emergência, a medicina intensiva, a anestesiologia, a clínica médica, tudo isso tem a sua essência do cuidado e a gente fornecer suporte de qualidade, né? A gente dá uma atenção devida para o paciente, né? As intervenções adicionais que a gente faz, então, às vezes intervenções heróicas, medidas diferentes, drogas caríssimas, nenhuma delas tem tanto peso como uma atenção de qualidade, né? A gente sistematizar cuidado, a gente fornecer uma ventilação adequada, a gente dar a droga vasoativa, a gente está principalmente atento ao paciente, né? Então a gente está olhando para o paciente, examinando aquele paciente, isso é o que vai fazer a diferença fundamental. Com certeza. Perfeito, então. Queria agradecer agora o Mário, né, por ter vindo. Eu que agradeço. É uma honra para a gente ter você aqui. A gente realmente, eu falei brincando no começo, mas a gente realmente falou várias vezes de você aqui, falando que a gente queria trazer.
E muito obrigado pela presença, foi ótimo ter você aqui. A gente conseguiu abordar de modo geral afogamento, né, que é o que a gente queria. Acho que a época agora, né, o verão aqui, né? Ele pede para que seja falado disso. Se você está escutando esse podcast no inverno, desculpa, então, a gente está gravando ele no verão. Exatamente. Então, valeu, gente, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.